Sobre a filosofia moderna, a primeira análise que a gente tem é falar sobre o racionalismo cartesiano, né? Onde Descartes ele começa a analisar de forma racional o conhecimento. Isso é um retorno àquela análise que existia na Grécia Antiga do que seria o conhecimento, né? Do que seria a verdade, do que seria o todo, e analisar aquele mundo, o universo em que nós estamos, de forma racional. Lembrando que isso é depois da Idade Média já, né? E aí, René Descartes, ele vai analisar e vai questionar tudo. Ele não é niilista, nem é materialista, mas ele é um questionador, né? E ao questionar até a si mesmo, ele vai analisar no primeiro conceito em que ele vai chegar como confirmação, é de que já que ele pensa, então ele existe. Né? O cogito ergo sum. Se penso, logo existo. E aí, a partir disso, ele vai criar três tipos de análise a partir do seu pensamento. Existem pensamentos e conhecimentos que são inatos, né, que já vêm com ele. Existem conhecimentos que são adventícios, que são passados de fora para dentro e que a gente aceita a partir da criação da gente, né? A própria cultura é um conhecimento adventício, né? Ou seja, não é inato em nós, a gente absorve do grupo ao redor em que nós estamos. E, finalmente, as factícias, que é aquilo que a gente observa através daquilo que a gente sente, da sensibilidade, e que a gente conclui a partir disso. E aí ele continua a questionar, né? Já que ele existe, o que mais existiria? Deus existe? A ideia de que Deus existe vem a partir de que, primeiro, lembre que ele está saindo da Idade Média e iniciando a Idade Moderna. Se ele questionar muito Deus, ele vai ser perseguido pela igreja. Segundo, ele também é religioso, relativamente. Então, ele vai aceitar a ideia de que Deus existe e ele vai concluir de forma racional. Deus existe porque há uma consciência universal. Todo ser humano tem a consciência de que Deus existe. Onde for no mundo, vai haver a mitologia que conclui que Deus existe. Mesmo que essa mitologia seja diferenciada, seja misturada com a magia, não seja tão racional, mas é um conhecimento inato. Deus existe. Sendo que Deus existe e que para ele o conceito de Deus é exatamente o conceito que a igreja passa, que Deus é perfeito, que Deus é onisciente, onipotente, então ele não mentiria, ele não criaria um mundo inexistente. Então, se Deus existe, o mundo em que nós vivemos, ele existe. Ele não é irreal, ele não é impalpável. Mas ele cria um conceito que é diferenciado para os conceitos na época, que existem duas coisas. Existe o nosso corpo e existe o nós, né? A diferença, o dualismo entre o corpo e a consciência. Que o corpo é uma coisa e a consciência é outra coisa. O corpo é nosso. Nós não somos o corpo. Ele cria essa divisão. Óbvio que essa divisão não é inicialmente criada por ele, né? Existem outras culturas anteriores que vão ter essa visão também. E, inclusive, eu citei, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, alguns vídeos. Eu citei Matrix, na ideia da separação entre consciência e o corpo, onde as pessoas ficariam presas em uma máquina como bateria e que a mente delas ficariam presas em um tipo de maquinário, de programa, em que elas viveriam a realidade que a gente conhece hoje, por exemplo, né? E que, na verdade, está só na mente delas. Essa seria uma explicação, não de Descartes, mas nossa, para você compreender a separação entre o corpo e consciência. Mas eu ainda acho que é mais interessante você compreender que o corpo é nosso e nós é que somos essa consciência, né? Que a igreja chama, inclusive, de alma, tá? Então, essa diferença é importante para você compreender a ideia do racionalismo cartesiano de Descartes.